Que festa da aprovação! Bem-vindo ao canal Aprovando e hoje eu vou contar para vocês os principais assuntos que caem de química na prova do Enem e dar algumas dicas, então vem comigo! Eu sou a professora Jenny e se você ainda não é inscrito aqui no canal, já vou pedir para se inscrever, porque eu sei que vai valer a pena. Um dos principais, assuntos que caem lá na prova do Enem, né, pessoal, é a parte de atomística, mas não estou falando apenas de modelos atômicos, tá? Apesar de que tem caído também, isso bastante. Você precisa estudar aquela parte inicial da química, então, ligações, né? O que é uma ligação iônica, o que é uma ligação covalente, o que é uma força intermolecular e o que isso acarreta para vocês, tá? Primeiro, vamos falar das ligações, né? Eu preciso lembrar que eu tenho a ligação iônica, que é uma ligação que ocorre entre um metal e um ametal com doação de elétrons e que isso vai afetar lá, né, o ponto de ebulição, de condução deste composto. E eu também preciso lembrar que eu tenho a ligação covalente, que ocorre entre ametais, né, pessoal? E eu tenho a ligação dativa. E aí, quando eu falo lá nas ligações intermoleculares ou forças intermoleculares, depende da região do Brasil que vocês estão, né, como é que isso foi trabalhado, mas eu estou falando daquelas forças conhecidas como dipolo induzido, dipolo permanente e ligação de hidrogênio, lembram? Então, entre essas três forças, eu vou deixar aqui o link de um vídeo onde eu já expliquei elas melhores. O que você precisa ter em mente? Que essa força intermolecular, ela afeta muito, principalmente, a questão do ponto de ebulição. Então, uma molécula que tem um dipolo induzido, né, entre as moléculas ocorre um dipolo induzido, eu vou ter um ponto de ebulição muito baixo, então eu já consigo prever sem ter nenhuma tabela. Olhando ali pela molécula, eu consigo ter uma noção qual que vai ter o menor ponto de ebulição. Agora, quando eu falo de um dipolo permanente, eu já entendo que esse meu ponto de ebulição é intermediário. Por quê? Porque a força que ocorre ali, ela é intermediária. E quando eu tenho uma ligação de hidrogênio, lembrando que ligação de hidrogênio é H-FON, lembram? H ligado a flúor, ou H ligado a oxigênio, ou H ligado a nitrogênio, não é os três, tá? E não interessa quem vem na frente, por exemplo, se eu estiver falando de NH3, ok? Ainda é ligação de hidrogênio, vocês precisam ter isso em mente. Então é alguém com uma força intermolecular muito forte, então o meu ponto de ebulição vai ser muito alto. Com certeza, por exemplo, a água tem um ponto de ebulição muito mais alto, né, pessoal, do que o tetracloreto de carbono, por exemplo, ok? Tenho isso em mente, nós conseguimos prever de acordo com as forças intermoleculares. Isso é outra coisa importante de se lembrar, né? Qual é a diferença de uma ligação intra e intermolecular? Ligação intramolecular, eu tô falando dentro da molécula, então uma ligação iônica, uma ligação covalente, né, pessoal? Agora, quando eu falo uma ligação intermolecular, eu estou falando entre moléculas. Então, eu tenho dipolo induzido, dipolo permanente e ligação de hidrogênio. Tranquilo? Isso é a primeira parte lá, a parte inicial. E comece estudando por aí, tá? Porque esses conceitos são básicos para que vocês possam ter o entendimento da química. Inclusive, eu vou deixar aqui um vídeo linkado onde eu explico melhor como tu começa a estudar química. Porque às vezes a pessoa vai lá e embesta, e isso eu também já falei aqui, tipo, eu vou estudar estequiometria. Não, não vai. Porque muitas vezes a pessoa não sabe nem calcular uma massa, não entende o que é uma ligação. Então não adianta. Ou a pessoa vai para a orgânica sem entender como se usa uma tabela periódica, sem entender porque o carbono faz 4 ligações, por exemplo. Então isso é prejudicial, ok, pessoal? Então vou deixar aqui os links para vocês. Bom, vamos para o próximo conteúdo. Outro conteúdo que cai bastante é a parte das reações inorgânicas, ok? Então vocês precisam estar bem ligados assim na parte de classificação, de reação de neutralização, outras reações geradas, principalmente quando se fala a parte de óxidos no ambiente, química ambiental, né? Pode se misturar ali tranquilamente as reações inorgânicas com essa parte de química ambiental, por exemplo, quando eu falo de chuva ácida, né, pessoal? Porque a chuva ácida é a emissão, né, de gases poluentes, né, pessoal? Na realidade, óxidos poluentes, principalmente o SO3, que é um óxido ácido. O que é um óxido ácido? O óxido ácido, ele é um óxido quando ele entra em contato com a água, ele forma um ácido. E aí, pensem comigo, eu lancei para a atmosfera lá o SO3, tá? E aí choveu, ele entrou em contato com a água e ele vai formar um ácido. Qual é o ácido? Nesse caso é o ácido sulfúrico, que é um ácido muito forte. Isso vai deixar o pH da água muito baixo, lembrando que pH abaixo de 7 indica, né,
ácido, né, um caráter ácido, no 7 é neutro e acima de 7 é básico. Uma coisa que acontece muito já, naturalmente, é a emissão de dióxido de carbono. A gente emite dióxido de carbono pra caramba, né, pessoal? E o dióxido de carbono também é um óxido ácido, ou seja, ele também entra em contato com a água, reagindo, né, e formando um ácido. A diferença é que ele forma o ácido carbônico, que é um ácido fraco. E sendo assim, ele até dá um caráter ácido na chuva, mas não tão ácido. Ele é baixo o pH para em torno de 5,5, mas se considera chuva ácida mesmo quando o pH é abaixo de 5,5. Pausa pro merchan. Deixa eu mostrar aqui minha camiseta linda, maravilhosa. Vocês devem ter entendido, né? É um cientista em desenho caracterizando um outro cientista real pra gente, né? Essa camiseta maravilhosa foi feita pelo Sonic, vou deixar aqui o arroba dele. Bom, voltando a falar aqui dos conteúdos, aí chegamos na parte onde vocês têm muito temor, né? Que é a parte lá de soluções de estequiometria, que é lógica que vai cair, né, pessoal? Então, assim, soluções têm dois caminhos, né? Quando a gente fala de solução, tem gente que resolve tudo por fórmula e tem gente que resolve tudo por regra de 3. Vejam o que fica mais adequado. Eu não costumo dizer que a pessoa tá errado porque resolve por fórmula. Não acho, tá? Eu acho que cada um se ajeita de uma forma. Então, se quiser usar para fórmula, vai. Se quiser usar para regra de 3, vai também, não tem problema. O que é importante nós lembrarmos, né? Nós temos aquele conceito de solução. Vocês precisam lembrar que o soluto é sempre quem está em menor quantidade e o solvente é sempre quem está em maior quantidade, tá? Dizer que solvente é quem dissolve, sim, mas não quer dizer que ele seja necessariamente líquido. Você tem que ter esse conceito de que o soluto é menor quantidade, solvente é maior quantidade. Isso é mais correto, tá? O que mais que a gente precisa lembrar? Que a minha solução, né, pessoal, ela pode ser uma solução saturada, insaturada ou supersaturada, né? Insaturada é quando eu tô abaixo do coeficiente de solubilidade, do limite que ele aguenta, né? Saturada eu tô no limite, supersaturada eu passei do meu limite, tá? Agora a gente tem que pensar também em cálculos estequiométricos, né? Cai bastante estequiometria, geralmente relacionado com outros conteúdos, muitas vezes propriamente com a parte de soluções, tá? Estequiometria, o que você precisa ter em mente? Tranquilidade, tá? E não esquecer as regras básicas. Quais são as regras básicas? Equaciona a tua reação, caso não tenha reação. Faça o balanceamento da reação, que é muito importante. Para quem não lembra, balanceamento é igualar reagentes com produtos. Lembrando que reagente é quem vem antes da flecha e produto é quem vai depois da flecha, tá, pessoal? No balanceamento, vocês vão utilizar números que vocês só podem colocar na frente, não vão esquecer disso, tá? Para fazer uma multiplicação e igualar lá reagente com produto. Feito isso, vocês vão estabelecer a regra de 3. Qual é a minha dica? Leiam e identifiquem quais são as grandezas da regra de 3. É massa com mol, é massa com molécula, é massa com volume. E escreve, para que vocês não venham a se perder. Depois vocês precisam levar, logicamente, né, o balanceamento da reação em consideração para montar essa regra de 3, tá, pessoal? Então isso é uma maneira de se resolver. Montando a regra de 3 é basicamente parte matemática, né, para executar. Vocês podem fazer o cálculo realmente executando a regra de 3, multiplicando em x, ou então verificando a proporção do lado. Por exemplo, dobrou desse lado, vai ter que dobrar desse lado. Se caiu a metade, vai ter que cair a metade do outro lado. Dá para funcionar por essa parte de proporção. Caso vocês não lembrem, agora estou dando uma relembrada. A dica valiosa que eu vou dar aqui para vocês nessa parte de estequiometria é a seguinte. Presta atenção no que eu vou falar, por favor. Sim, assim, ó, eu não aconselho que a pessoa faça estequiometria primeiro. Eu acho que cada um tem que criar o seu método, a sua estratégia. Mas o que acontece? A pessoa muitas vezes perde muito tempo e é normal tu perder mais. A gente calcula em torno de 3 minutos para cada questão, tá? É normal tu perder mais de 3 minutos numa questão de estequiometria, principalmente quando a pessoa não tem muita prática. Se a pessoa se garante, se ela é boa em estequiometria, beleza, vai lá, não tô falando nada contrário, ok? Agora, se tu sabe que tu tem dificuldade, vai catar as outras questões que tu vai com certeza conseguir responder com mais facilidade, de uma forma mais rápida, e deixa por último estequiometria. É perigoso? Agora começar a prova já chutando para fora, ficando nervoso e não conseguindo fazer mais nada também é muito perigoso. Então eu sou a favor de, primeiro faz tudo lá que tu sabe, deixa marcadinha essas, mas destacado, né? Não vai esquecer de voltar. E volta depois e resolve com calma, que aí tu pode utilizar todo o tempo que sobrou para resolver essas questões com calma. Até porque
a maior chance que vocês têm de errar, as questões que você tem maior probabilidade de errar numa prova de química, são geralmente as de estequiometria, porque você precisa estabelecer uma regra de 3, levar em consideração a proporção e ainda tem a parte matemática. Então, geralmente tem muita chance de erro, então não vale a pena sair investindo logo de cara nelas. Minha opinião. Se você tem outra, fique à vontade. Vamos para o próximo assunto. Então, depois disso, pessoal, é bem importante cuidar ali a parte de eletroquímica, né, e de termoquímica. Vamos falar primeiro de eletroquímica. Quando eu falo de eletroquímica, eu falo de células galvânicas, pilhas. Lembram disso? Vocês precisam lembrar que toda célula galvânica, toda pilha, ela é um processo que ele é considerado um processo espontâneo, ok? Então, por exemplo, eu nunca vou ter uma DDP de uma pilha menos 0,22, por exemplo. Não, porque se for aquele menos, o sinal negativo, indica que é um processo forçado. E se é um processo forçado, opa, não é pilhas, é eletrólise. Lembram? Eu tenho eletrólise e eu tenho pilhas e vocês precisam estar ligados nisso, tá? Mas voltando a falar de pilha, tem que ter sinal positivo porque é um processo espontâneo. O que mais que vocês precisam lembrar? Que eu tenho o ânodo e o cátodo. Qual é a diferença? O ânodo é o negativo. Se você observar uma pilha, toda pilha mesmo que vocês usam em casa, ela tem dois sinalzinhos, né? Um mais e um menos. Então o menos ali é o teu polo negativo, que é o ânodo, e o mais, ele é o cátodo. O que que acontece? Quando tu conecta ele no circuito, a reação começa a acontecer e o polo negativo, ele começa a oxidar, a dar elétrons. Os elétrons começam a sair, ok? E o cátodo, que é o polo positivo, ele começa a receber elétrons. Então ele tem uma redução no NOx dele. Ah, eu não me lembro o que é NOx. Bom, se não lembra o que é NOx, vai lá e dá uma revisada. É o que a gente chama de número de oxidação, tá? E toda a parte de pilhas, ela é baseada em número de oxidação. Então, se tu vai estudar pilhas e tu não sabe NOx, o primeiro passo é para tudo e vai estudar NOx. Revisou NOx, aí tu tenta estudar pilhas. E depois de estudar pilhas, aí tu vai estudar eletrólise, porque eletrólise tem um raciocínio inverso de pilhas e para que vocês não confundam, é melhor seguir essa sequência na hora de estudar, tranquilo? Agora vamos falar lá de termoquímica, que também tem caído muito nos últimos anos, né? Quando a gente fala de termoquímica, vocês precisam ter noção que nós estamos falando do estudo do calor das reações, né, pessoal? Então, se eu tô liberando, se eu tô recebendo, o que que tá acontecendo? ΔH positivo, ΔH negativo, ok? Então, se o ΔH for negativo, menor do que zero, quer dizer que eu tô mandando embora o calor. Então, é exotérmico. Eu tenho uma manha para que vocês lembrem. Exô, libera. Tá? Agora, se o ΔH for positivo, quer dizer que eu estou recebendo esse calor. Então, é uma reação endotérmica. O que vocês precisam ter cuidado? Vocês precisam associar isso com o nosso cotidiano, logicamente. Então, se eu pensar, peguei o gelo do freezer e botei ele dentro de um copo, né, que tá aqui na temperatura ambiente, esse gelo vai começar a derreter. Por que ele vai começar a derreter? Porque ele está recebendo calor do ambiente. Correto? Então isso é um processo endotérmico. Se eu pegar água, pessoal, e vou esquentar essa água, vou ferver, vou fazer um chá, sei lá o que vocês vão fazer com essa água, uma massa, não sei. Mas vocês vão esquentar água, vocês botaram lá água na panela, botaram no fogo, ligaram o fogo na água, coitada da água tá lá no fogo, e foguinho esquentando ela. O que ela tá fazendo? Ela tá recebendo o calor desse fogo. Então isso é um processo endotérmico. Ela recebe o calor. Agora, no momento que eu desligo esse fogo, ela vai começar a esfriar. Por quê? Porque ela vai começar a liberar o calor dela. Ela vai começar a perder o calor dela para o ambiente. Aí vai ser um processo exotérmico. Se eu pegar essa água e colocar dentro da geladeira, ela vai esfriar. É um processo exotérmico, porque está ocorrendo a liberação de calor, tá? E nós ainda podemos associar isso até com sensação de frio e calor. Isso é bem importante, até porque o Enem adora associar as coisas com o cotidiano. Então não adianta nada, ó, dica importante, vocês ficarem estudando só a teoria e não lembrar de associar ela com o cotidiano. Nós temos que associá-la com o cotidiano. Vamos para o próximo ponto, vamos falar de orgânica. Orgânica cai muito no Enem. Cai muito orgânica no Enem, tá, pessoal? Tanto a parte de identificação de fusão, aquela bem básica mesmo, onde tu vai circular lá o OH e vai dizer, isso aqui é um álcool, ok? Cai. Bem como está caindo nos últimos anos a parte de reações orgânicas, ok? Então vocês conseguirem entender ali o que é uma reação de substituição, o que é uma reação de adição, enfim, o formato geral também é bem importante. Eu vou deixar aqui na descrição, e aqui no card também, alguns vídeos para vocês entendendo o formato da reação. O que é importante? Muitas vezes eles colocam reações orgânicas além do que vocês são acostumados.
mas não tem problema. Por quê? Porque eles colocam um exemplo. Então, se vocês já entenderam qual é o mecanismo de uma reação orgânica, como eu explico nesse vídeo aqui, o que é o mecanismo de uma reação orgânica, vocês conseguem fazer qualquer uma, porque você já tem um modelo. Então, vocês vão seguir o modelo trocando só ali quem foi o reagente, o produto que ele deu, tá? Então, dá para se safar disso também. Mas é bem importante estudar orgânica, né, pessoal? E quando você for estudar orgânica, o primeiro passo é estudar o carbono, tá? Você não pode esquecer que o carbono, ele está na família 14 da tabela periódica, o que quer dizer que ele faz 4 ligações para ficar estável, ele precisa fazer essas 4 ligações, tá, pessoal? E daí vai gerar um monte de coisa. Tem a parte de hibridização, tem a parte de classificação de cadeias carbônicas, tem a parte de identificação de função, a parte de nomenclatura e, finalmente, né, essa parte de reações, além daquela parte de propriedades, tá? Então, fiquem de olho porque a orgânica cai muito, muito mesmo. Tá? Até porque são muitos conteúdos dentro de orgânica, né? Então é uma boa matéria para, com certeza, estudar. O que não pode passar batido? Tu vai fazer o Enem? Tu não pode pensar, não vou estudar orgânica. Não, não vai dar certo. Tu tem que estudar orgânica. Eu só não aconselho que tu comece por orgânica, porque tu precisa entender o princípio da química, como eu falei no início desse vídeo, tá? Mas é extremamente necessário, se tu quer ir bem na prova de química do Enem, que tu estudes orgânica, senão vai dar problema. E aí, para fechar aqui essas dicas que eu tô passando para vocês, é muito importante química ambiental. Química ambiental cai pra caramba e então você precisa estudar. Ah, mas eu sei isso. Nem sempre a gente sabe tudo, tá, pessoal? Então revejam lá o que é o aquecimento global, quais são as consequências, quais são as causas, o que é a chuva ácida, o que é essa questão do pH. Inclusive eu tenho vídeos falando, né, sobre isso aqui, vou deixar linkado para vocês, tá? O que é uma inversão térmica, o que são ilhas de calor, toda essa parte de química ambiental cai pra caramba e vocês precisam ficar de olho. Tem que saber. Até porque eles podem associar, né, essa química ambiental com outra parte do conteúdo. Como eu já falei aqui durante o vídeo para vocês, né? Associar a parte de óxidos, que são funções inorgânicas, com a reação que ocorre, que é uma reação inorgânica, né, pessoal? Com química ambiental. Então, eu fiz a relação de 3 pontos dentro de uma mesma questão. E isso pode acontecer bastante. Tem também a parte de radioatividade, né, que é importante estudar, mas eu não vou dizer que é o nosso top de hoje. É importante, mas não é o nosso top. O que eu passei nesse vídeo para vocês é o top do top, assim, que vocês com certeza precisam dar uma estudada, ok? E é bem importante ressaltar para vocês que o Enem, ele tá mudando um pouco de formato, né? A prova do ano passado já foi bem diferente. Ela já deu uma modificada perante todos os últimos anos dela. Isso são previsões, estou seguindo pela ideia do que tem sido feito nos últimos anos e inclusive no último ano, né, já com essa mudança, porém, lembre-se que outras coisas podem mudar. O ideal é que vocês tenham um conhecimento adequado e interligado da química como um todo e da química com as ciências da natureza, né, pessoal? Interligar com as outras disciplinas também. Então, por isso que eu tô batendo tanto nessa tecla de que vocês precisam entender o fundamento. É realmente entender. Não adianta ficar só decorando regra e não entender. Tipo, eu vou decorar lá o que é uma pilha, eu vou decorar como é que se faz lá um cálculo de entalpia, mas não entende para que isso serve, como é que é relacionado com o cotidiano. Aí não adianta, porque o Enem, ele interliga os conteúdos, tá? Então, às vezes, não é tanto a profundidade, mas o entendimento no dia a dia que vocês precisam ter cuidado, ok? Espero que tenham gostado e não esqueçam de deixar aqui o like de vocês, né, pessoal? Caso não sigam ainda lá no Instagram, tem o Instagram aqui do Aprovando Disciplinas que vocês podem seguir lá, tem bastante dicas sempre. Tem outros vídeos com dicas do Enem aqui no canal de outras disciplinas, de outros professores. Espero ter ajudado e deixam aqui um comentário o que vocês querem que eu grave para vocês ainda, até de conteúdo mesmo, para que vocês possam estudar, ou pelo menos me deixam um feedback aqui dizendo se ajudou, se não ajudou, se deu para lembrar alguma coisa, se tá com dúvida. E eu acho que hoje é isso, né, gente? Beijo e até a próxima e boa sorte nos estudos!